nossa adoração, a nossa eterna gratidão por Ele, amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26 apenas. Glória a Deus. Quantos irmãos acham? Eu quero aqui lembrar os irmãos que nós já retornamos à nossa escola bíblica dominical, e hoje nós estivemos aqui pela manhã e foi uma bênção. Eu quero convidar você a estar participando da IBD, a aprender a palavra do Senhor, a conhecer mais este Deus grandioso, né? Então todos domingos, pelo período da manhã, você é o nosso convidado a participar da escola bíblica dominical, amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26 apenas, que diz assim: Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, amém, glória a Deus. Mais uma vez, só para que os irmãos memorizem, João 4 e 26, Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, amém? Pode tomar assento, glória a Deus. Meus queridos, quando nós deparamos com os evangelhos, nós muito nos alegramos, porque nós temos uma oportunidade maior de conhecermos Jesus. Nós temos uma oportunidade maior de conhecer o nosso Deus, mais próximo, mais íntimo, porque quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que é apresentado um Deus distante, um Deus longe da humanidade, um Deus que opera a sua justiça. Mas quando nós vamos no Novo Testamento, quando nós adentramos no Evangelho, nós vemos a revelação de Deus, nós vemos a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Então é muito importante nós termos esta sede, este desejo de conhecer Deus, este desejo de viver intimamente com Deus. E da mesma forma que nós temos que manifestar esse desejo, o nosso Deus também ele tem esse desejo de se comunicar conosco, de se tornar a cada momento da nossa vida mais próximo, mais íntimo, de se relacionar conosco. Então quando Deus nos criou, Ele já criou o homem com esta necessidade. Quando o homem se volta para a idolatria, porque ele está procurando Deus, mas ele não encontra Deus na idolatria, ele não encontra Deus no ídolo, mas nós encontramos Deus quando nos deparamos com a sua palavra, quando nós nos entregamos a Ele. E eu acho muito lindo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um Evangelho que manifesta a graça de Deus sobre nossas vidas. E nós deparamos com 4 evangelhos, cada um escreve a um determinado povo, mas aqui o evangelista João, ele escreve o seu evangelho a nós, a mim, a você, que somos a igreja do Senhor. E nós vemos que o evangelho de João é um evangelho diferente dos demais evangelhos. Os outros 3 evangélicos são conhecidos como os evangélicos sinóticos, porque eles têm alguma semelhança. Eles são escritos, por exemplo, Mateus para os judeus, Lucas para os gregos e Marcos para os romanos, porque eles são destinados a um povo que não tinha um relacionamento, não tinha uma intimidade com Deus. Houve uma necessidade de conhecer melhor a Deus. Por exemplo, quando nós vamos lá em Lucas, o evangelista Lucas disse que ele muito empenhou para colocar o evangelho em ordem, a qual ele escrevia Teófilo, que era um grego. Então ele muito se esforçou. Então quando nós deparamos com a Bíblia Sagrada, nós entendemos que aqueles que escreveram esta santa palavra, eles muito se esforçaram, eles procuraram viver a palavra do Senhor. E é tão interessante nós estudarmos a Bíblia Sagrada, que eles viveram sedentamente por Cristo, que os primeiros cristãos, eles não fizeram nenhum registro, eles não registraram, eles simplesmente viveram o que eles viveram, presenciou. Então eles testemunhavam no seu dia a dia. E como os primeiros cristãos foram morrendo, houve essa necessidade de escrever. Por exemplo, o Evangelho de João foi o último evangelista a escrever. Ele escreveu aproximadamente nos anos 90 da era cristã. Foi o último evangelho para fechar o canon do Novo Testamento. Então o que eles viviam? Eles viviam intensamente, não, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Então eles viveram intimamente com o Senhor. Eles viveram como que Jesus não estivesse indo para o céu, que Ele estivesse ali presente. Eles viveram como lá em Atos 2, quando aquele varão aparece aos galileus e diz: por que está olhando para o céu? Este Jesus que viste subir, Ele há de voltar. Então ele esperava Jesus para aqueles dias,
então eles não escreveram, mas aqui houve esta necessidade dessas escritas para que nós fôssemos edificados. E quando nós deparamos com o Evangelho de João, como eu disse aqui, ele escreveu para a igreja, ele escreveu para nós. Então quando nós vamos estudar este Evangelho, nós vamos ver que nós não encontramos nele os milagres de Jesus. Nós vamos ver que ele tem uma grande diferença dos demais evangelistas. Por que ele não narrou os evangelhos de Jesus, os milagres de Jesus diretamente? Porque ele escreveu para a igreja. E nós que somos igreja do Senhor, nós não podemos servir a Cristo meramente pelo milagre. Nós não podemos acompanhar Jesus meramente pelo milagre. Mas quando nós vamos no Evangelho de João, nós vemos que sempre houve um diálogo. Jesus ensinando, Jesus falando, e sempre há um apontamento para a lei de Moisés, para a escrita, para a Sagrada Escritura. Por quê? Nós que somos crentes, nós que somos servos do Senhor, nós que somos lavados na palavra do Senhor, nós não podemos viver seguindo a Cristo meramente pelo milagre, mas nós precisamos seguir Jesus pela sua palavra, pela sua graça que foi revelado a nós nas Sagradas Escrituras. E o interessante é que o evangelista João, ele apresenta Jesus diretamente como Deus. Ele não apresenta Jesus como um rei, como Mateus escreve. Ele não apresenta Jesus como um homem perfeito. Ele não apresenta Jesus como o homem do agora, mas ele apresenta Jesus como Deus. Quando nós vamos no capítulo 1, ele já inicia o seu ministério. Ele não fala do nascimento de Jesus, ele não fala de uma vida terrena, mas no versículo 1 ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele apresenta tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Jesus. Ele nos apresenta que nós não podemos ter dúvida alguma de que Jesus ele é perfeito, que Jesus é certo, que Jesus é rei, mas ele apresenta que Jesus é acima de todas essas autoridades humanas. Ele apresenta para nós que Jesus é Deus. E nós sabemos que Jesus é Deus. Nós não podemos acreditar somente num Jesus milagreiro, somente num Jesus capaz de atender uma necessidade nossa no presente momento. E por isso o Senhor nos deu este versículo em João capítulo 4, 26, a qual ele tem esse diálogo com aquela mulher, uma mulher pecadora, uma mulher samaritana, uma mulher que para os judeus ela estava condenada, mas para Jesus nós nunca estaremos condenados. Para Jesus sempre vai haver uma oportunidade. Sabe por quê? Porque ele é eu sou. E quando nós vemos esta palavra que ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é aquilo que nós precisamos. Quando o Senhor nosso Deus, ele vai chamar Moisés lá no deserto, de que forma que ele manifesta Moisés? No meio da sarça, aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés começa a dialogar com Deus. E qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Desce para o Egito, porque eu vou tirar o meu povo de lá. Moisés temeu, mas o que Deus disse para Moisés? Moisés, não tema, porque eu sou o que sou. É o que nós precisamos entender, que o nosso Deus, ele é aquilo que nós precisamos. Ele é aquilo que nós precisamos agora, ele é aquilo que nós precisamos amanhã. Então por isso nós precisamos entendermos que a graça dele está manifestada sobre nossas vidas. Nós não podemos estar aqui meramente por um milagre, meramente por uma bênção material, mas nós precisamos estarmos aqui nesta noite, porque nós compreendemos que o evangelista João, ele escreve o seu evangelho manifestando a graça de Deus sobre nossas vidas. No capítulo 1, verso 15 diz: João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele a quem eu dizia, e que veio depois de mim e que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que testemunho maravilhoso. Olha que testemunho precisa estar nas nossas vidas. Olha que testemunho nós precisamos dar. O mesmo testemunho que João Batista deu. E ele continua dizendo: todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Aleluias. Quantos podem entender esta palavra nesta noite e dizer que a graça de Deus está sobre nossas vidas, e nós não precisamos depender de uma migalha, de um milagre, mas nós podemos viver uma vida diariamente com o Senhor, uma vida de graça após graça, graça após graça. É isso que o Senhor quer que nós compreendemos, é isso que o Senhor quer que nós tenhamos uma entrega total à sua palavra. Aqui está uma grande necessidade de nós sermos sedentos por esta palavra, porque quanto mais nós conhecemos esta palavra, mais nós conhecemos que a graça do Senhor está sobre nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos Jesus,
mas nós sabemos que nós estamos aqui não é porque nós merecemos, é porque a graça dele nos alcançou. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu tenho certeza que este é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, porque nós sabemos que a graça do Senhor, ela nos libertou do pecado, porque o evangelista João, ele nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o mundo terreno, não é o planeta Terra, mas é o meu e o seu pecado. Aleluia, e esta graça que tirou o meu e o seu pecado, que nos dá o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e foram separados, foram destituídos da glória de Deus. Aleluias, mas o grande amor, esta graça que o evangelista João nos apresenta para nós que somos igreja do Senhor, aleluia, é esta graça que nos fez estar aqui nesta noite. Aleluias, é o que João diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus te amou, Deus me amou de uma tal maneira que não há explicação. Você consegue compreender o amor de Deus? Você consegue compreender a razão pelo qual Deus te amou? Aleluia, o que Deus tinha com a minha vida, o que Deus tinha com o meu estado de pecaminosidade. Aleluia, Ele estava na glória, Ele não precisava envolver comigo, mas o amor me envolveu. Aleluia, a graça estava sobre a minha vida, porque Ele me amou. Aleluias, glória a Deus. E é isso que nós precisamos entendermos, o que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Aleluias, em João capítulo 4 versículo 26, disse Jesus: eu sou. Eu sou. Nós precisamos entender que Ele é, aleluia, que Ele está na nossa vida, glória a Deus. Ontem nós estávamos aqui no culto de Santa Ceia, e nós podemos parar para pensar. Nós estávamos condenados, nós estávamos sentenciados pela morte, mas Ele nos deu o direito da vida eterna. Participar da Santa Ceia não é qualquer reunião, não é qualquer encontro, é saber que nós estamos marcados para a vida eterna, é saber que nós estamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não tem parte, aquele que não come o meu corpo e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. E se nós estamos bebendo, se nós estamos participando da Santa Ceia, nós temos parte com o Senhor. Aleluia, nós já estamos debaixo da graça, nós já estamos vivendo na graça do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos compreendermos que nós não precisamos, o Senhor tem que me abençoar para eu adorar, mas eu tenho que adorar pelo aquilo que Ele já fez, pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele tem feito a cada dia. Eu tenho que adorar Ele não por um emprego, não pelo alimento que Ele me dá, mas eu tenho que adorar pela salvação que Ele trouxe sobre a minha vida. Glória a Deus, glória a Jesus. E muitas das vezes nós falamos: hoje eu não tenho motivo para adorar a Deus, hoje eu não tenho porquê, hoje o meu dia foi muito difícil. Difícil é viver sem Jesus, difícil é viver no pecado, difícil é viver distante do Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu esta condição de vivermos com Ele. Meus queridos, nós já paramos para pensar que privilégio é este nosso, aleluias, de poder falar com Jesus, assim como os discípulos, assim como os apóstolos registram. João mesmo, ele colocou a cabeça sobre os ombros do Senhor Jesus. E se você quiser, você também pode, porque Ele está aqui nesta noite. Você também pode, sabe por quê? Quando você chama Ele, Ele se faz presente. Quando você conta a tua história para Ele, Ele enxuga as suas lágrimas. Aleluia. Nós não paramos para compreender o que é o Evangelho, nós não paramos para compreender o que é que está escrito nesta palavra, nós não paramos para compreender o que é que o Senhor Jesus veio fazer na face desta terra. Aleluia. Ele não veio fazer um turismo, Ele não veio passar uns dias, mas Ele veio abrir uma porta que nos coloca diante da presença de Deus. Aleluia. Então nós precisamos compreender que Jesus, Ele é aquilo que nós precisamos que Ele seja. Não vamos servir ao Senhor por um milagre, não vamos servir ao Senhor simplesmente por um momento, mas vamos servir a Ele pelo aquilo que Ele fez e pela condição que Ele nos colocou nas nossas vidas. Glória a Deus,
glória a Jesus. E muitas das vezes nós vamos na Bíblia e nós começamos a caçar os versículos, não, este serve para mim, este eu vou usar, mas nós precisamos entendermos que a palavra do Senhor, ela traz vida, a palavra do Senhor, ela traz cura, a palavra do Senhor, ela transforma. E se o homem diz que nós estamos condenados, a palavra do Senhor diz que nele nós temos a vida eterna, aleluia. Porque quando nós deparamos com esse texto em João capítulo 4, esta mulher samaritana, que é conhecida como uma mulher prostituta, uma mulher que era excluída da sociedade, mas Jesus não excluiu. Jesus disse para aquela mulher: eu sou Deus, eu posso transformar a tua vida, eu posso te dar uma condição que ninguém pode te dar, aleluia, glória a Deus. E assim também é comigo, assim também é com você. Deus te deu uma condição que ninguém pode te dar. Deus nos deu uma condição que nem o melhor patrão pode nos dar, nem uma melhor salário pode nos dar. A condição que o Senhor Deus nos deu, a mesma condição que o Senhor deu àquela mulher, Ele nos dá nesta noite. Ele tem nos dado, Ele nos dá a cada dia. Então nós não podemos olhar a palavra do Senhor e dizer: eu quero um milagre para hoje. Mas nós precisamos saber que nós estamos debaixo da graça do Senhor, e o milagre que o Senhor tinha para nós já nos alcançamos. Nós vivemos para Ele, nós vivemos por Ele. Nós não podemos esperar no céu para servir, mas nós precisamos servir Ele agora. Nós precisamos viver Ele agora, porque Ele não é um Deus que está no céu, mas Ele está aqui. Ele ouve as nossas orações, Ele trabalha dentro da nossa necessidade, e muitas das vezes nós não conhecemos, mas o Senhor nos concede esta noite, diante da sua palavra, para que nós entendamos que nós somos igreja do Senhor, e nós precisamos entender que o Evangelho de João foi escrito para mim e para você. O Evangelho de João é tão interessante, que Jesus, Ele operou 2 multiplicações de pão, mas aqui no Evangelho de João nós encontramos somente uma, e a segunda Ele não fala que Ele multiplicou o pão, Ele fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha para nós ver que evangelho poderoso é esse que nós temos na nossa mão. Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome. Quem tem fome de Jesus nesta noite? Ele está aqui para saciar a nossa fome, aleluia. Ele está aqui para suprir a nossa necessidade. E se você tem uma necessidade, não tenha medo de Jesus, aleluia. Abra o seu coração para Jesus, aleluia, glória a Deus. O Evangelho de João é tão interessante que João é conhecido como discípulo amado. Sabe por que ele era um discípulo amado? Porque ele não tinha medo de Jesus, ele não tinha intimidade, ele não tinha vergonha de Jesus, mas ele estava cada dia lado a lado de Jesus, e a intimidade dele era tão grande com Jesus, que na morte de Jesus, ele foi o único discípulo que teve coragem de seguir Jesus até a cruz. E você tem coragem de estar junto com Jesus? Tem coragem de abrir o coração para Jesus? Tem coragem de fazer aquelas perguntas mais difíceis que nós temos para Jesus? João não tinha. João era ousado. E nós precisamos também saber que, como crente, como servo do Senhor, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos saber que quanto mais nós chegamos na presença de Deus, mais Deus chega a nós. O evangelista João, no capítulo 15, ele vai dizer, no versículo 7, vai dizer: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedis em meu nome, crendo, receberás. Isso é intimidade, glória a Deus. Meus queridos, e a coisa mais gostosa que tem, é a gente ser íntimo, a gente ter amizade com uma pessoa, a pessoa abre o seu segredo, a gente conta o segredo, a gente tem aquele relacionamento saudável, tem como esposo e uma esposa, não tem nada escondido. Assim também é Jesus. Nós precisamos nos abrir a Ele cada dia. Nós precisamos que Jesus, Ele entre conosco no nosso lugar secreto, nas nossas intimidades. Nós não podemos viver uma meia vida, mas nós precisamos viver uma vida inteira com o Senhor Jesus. Assim como João ele estava disposto a morrer pelo Senhor Jesus, e nós também precisamos estar dispostos a viver uma vida para o Senhor Jesus. João, ele poderia ter medo da cruz, ele poderia pensar: certamente vou ser crucificado também, mas ele estava pronto a morrer pelo Senhor, aleluias. E aqui, meus queridos, nós entendemos que quanto mais nós abrimos para o Senhor, mais o Senhor se abre para nós, mais o Senhor se revela o seu segredo. E o mais lindo de João é que ele não teve medo de aprofundar uma intimidade, de viver um relacionamento com o Senhor. Então ele não focou nos milagres, mas ele focou naquilo que o Senhor é. Ele é
aquilo que nós precisamos que Ele seja. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele estava com Deus, Ele era Deus. E nós precisamos entendermos que o nosso Deus, Ele não foi criado, porque Ele é a própria criação. Ele é aquele que trouxe todas as coisas à existência. E Ele tem um grande desejo de relacionar conosco. E nós precisamos compreendermos que a graça do Senhor, ela está sobre nossas vidas. E nós precisamos viver graça sobre graça pela verdade. Porque o nosso Deus, Ele é a verdade. Mas nós não podemos fazer como Filipe. Filipe lá em João 14, ele disse: Senhor, Jesus disse que Ele é o Pai, mas não ia deixar órfão, não ia deixar de qualquer forma, Ele não ia nos abandonar. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, para que nos basta. E muitas das vezes nós estamos vivendo na presença do Senhor e nós não estamos vendo Jesus na nossa vida. Mas o Senhor disse: Felipe, estou há tanto tempo convosco e me pergunta, cadê o Pai? Olha para nós vermos aonde nós chegamos. Nós estamos na presença do Senhor, mas ainda há uma incredulidade dentro de nós, que impede de ver o Pai no Filho, assim como aconteceu com Filipe, assim como o evangelista João nos registra. Mas nós precisamos ver o Pai no Filho, nós precisamos ver o Filho no nosso relacionamento, nós precisamos ver Deus no nosso relacionamento, nós precisamos entender que nós vivemos uma vida para o Senhor, uma vida voltada para o Senhor. É isso que o Senhor quer que nós vivemos na sua palavra. É isso que o Senhor nos diz lá em João 4:26: eu sou o que sou, eu sou o que falo contigo, eu sou o que estou presente na tua vida, eu sou aquele que veio para mudar. Não importa se a sociedade te discrimina, mas eu vim para te mudar a tua vida. Então aquela mulher compreendeu. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não compreendemos que ainda nós fomos mudados. Nós estamos dentro da igreja, mas ainda nós temos uma natureza que parece que nos condena, parece que nos puxa para trás. Mas nós precisamos entendermos que nós estamos aqui para viver a graça do Senhor. Nós estamos aqui para viver um relacionamento com o Senhor. Então que o Espírito Santo possa nos fazermos cada dia mais compreender a grandeza e o poder do Evangelho sobre nossas vidas. Que nós, como cristãos, nós possamos ter o coração voltado para a palavra do Senhor. Que nós possamos amar esta palavra. Como eu digo sempre, amar não é só colocar na estante, amar não é só passar um pano como um removedor, mas amar é pegar o que está aqui dentro e colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Amar a palavra do Senhor é viver a palavra do Senhor. Então, meus queridos, o Evangelho de João, ele apresenta a graça, e a graça não é só para ser observada, a graça é para ser vivida, porque Jesus, ele viveu aquilo que nós precisamos viver. Paulo diz: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos imitar a palavra do Senhor, nós precisamos viver a graça que está aqui dentro desta palavra. Nós precisamos que a palavra do Senhor esteja no nosso dia a dia, que a palavra do Senhor esteja na nossa forma de vida. Eu quero, antes de devolver o microfone, eu quero orar pela vida desta igreja, eu quero orar pela vida de cada um que nos ouve neste momento, para que cada dia nós possamos compreender que nós estamos vivendo a graça do Senhor, e a graça é o amor que nos envolve cada dia. E a graça não é uma coisa sem graça, a graça é viver o amor do Senhor, é compreender o amor do Senhor. Então eu quero pedir que a igreja se coloque de pé, nós estaremos orando para que Deus a cada dia nos abra os nossos olhos, para que compreendamos a graça do Senhor, porque o evangelista João lá no capítulo 13, ele vai nos dizer que muitas das vezes nós vemos, mas não enxergamos, nós ouvimos, mas não escutamos. Então nós precisamos ver e enxergar, nós precisamos ouvir e escutar, porque Deus a todo tempo Ele está falando conosco, Deus a todo tempo Ele está nos revestindo, e que nós possamos sair daqui nesta noite com a certeza: Deus falou comigo, eu estou fortalecido, a graça do Senhor me encheu nesta noite, eu vou ter uma semana abençoada, aleluia. Então nós precisamos ter essa compreensão de que levanta o que levantar, mas nós não dependemos simplesmente do milagre, porque nós vivemos com o Senhor, aleluia. E quantos crê, se a graça de Deus estiver na nossa vida, o nosso dia vai ser diferente. Quantos crê, erga as mãos para o céu, vamos orar ao Senhor, aleluia. Vamos fazer como o evangelista João fez, vamos mergulhar na graça, vamos viver pela graça do Senhor. Ore ao Senhor neste momento, renova sua
suas forças, renove o teu espírito na presença do Senhor, busque a presença do Senhor, adore Ele nesta noite. Vamos orar neste momento. Soberano Deus, Deus poderoso, Senhor, nós te louvamos nesta noite pela manifestação da tua graça, pela manifestação do teu amor. Deus grandioso, nós te louvamos nesta noite pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que é a prova do seu amor para com as nossas vidas. O evangelista João nos apresenta que o Senhor era Deus, que o Senhor estava com Deus, que o Senhor veio habitar entre nós, o Senhor veio habitar conosco, para que nós conhecemos a tua graça, para que nós vivemos pela graça. Deus poderoso, Deus grandioso, bendito seja o teu nome. Senhor, fortaleça a tua igreja nesta noite, no poder, na graça que é em ti, ó Deus. Deus grandioso, faça a tua igreja fortalecida, oh Deus grandioso, haja o que houver, Senhor, levanta o que levantar contra a igreja, mas que nós possamos ter a certeza que nós temos um relacionamento com o Senhor, não é simplesmente pelo milagre, mas é pela tua presença, é pela tua graça, é pelo envolvimento que nós temos com o Senhor. Deus poderoso, Deus grandioso, nos leva cada dia mais a conhecer a tua palavra. É o que nós lhe pedimos nesta noite. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja. Senhor, cura, Senhor, nesta noite, porque a tua palavra diz que o Senhor é o eu sou, o Senhor é aquilo que nós precisamos a todo momento, a todo tempo. O Senhor está conosco. Senhor, cura nesta noite, renova as forças, enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Deus poderoso, faça a tua igreja sair daqui nesta noite fortalecida. Oh Deus grandioso, nós te louvamos, nós te exaltamos pela demonstração da tua graça, pela demonstração do teu poder, ó Deus. Deus eterno, encha a tua igreja, Senhor, assim como o Senhor foi com os apóstolos, assim como o Senhor foi com João. Seja com esta igreja, que a tua graça nos envolva cada dia, que nós possamos nos voltar para ti, Senhor. Aleluia, glórias e cantas, oh Deus poderoso, bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus nós te louvamos e te exaltamos nesta noite, por esta graça maravilhosa que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe a igreja, pode tomar assento. Eu agradeço a oportunidade.